Oi, gente, tudo bem? Bom, dando continuação aqui aos estudos do livro que é o Espiritismo. Se você assistiu o primeiro vídeo, lá eu faço uma introdução sobre quais as motivações do canal, enfim, tá tudo lá. É um vídeo um pouco comprido, de 20 minutos, o primeiro, porque tinha muita coisa para falar. Mas eu vou, ao longo dos vídeos próximos que eu for publicando, e esse também, eu vou tentar fazer ele todos os vídeos em torno de 10 minutos, entre 10 e 12 minutos no máximo, para ficar uma coisa mais sintética e rápida. Bom, se você viu então o primeiro vídeo, pode ir lá assistir quem não assistiu. Na descrição do vídeo eu coloquei um calendário de leituras para poder acompanhar quem quiser fazer as leituras junto. Então, mais ou menos 2 vezes por mês, eu vou postar um vídeo comentando algum item dos capítulos desse livro, o que é o Espiritismo. Então, quem quiser pode acompanhar junto, quem não puder ler ou não tiver tempo, enfim, pode assistir os vídeos e fiquem à vontade para comentar e etc, tá bom? Então, vamos direto ao ponto. Então, no primeiro vídeo eu fiz uma introdução geral. Agora nós vamos começar com o preâmbulo do livro O que é o Espiritismo. Esse preâmbulo ele é muito importante porque é um preâmbulo muito curto, na verdade. Ele tem 2 páginas, aqui e aqui, 1,5 página praticamente. E para a história do Espiritismo e para toda a obra de Allan Kardec, esse preâmbulo que tem 1,5 página só é muito importante. Porque é aqui que Kardec vai definir, vai responder a pergunta do livro, o que é o Espiritismo. Aqui ele define e não deixa margem para dúvidas. Quem quiser, tiver dúvidas sobre o que é o Espiritismo, basta ler esse preâmbulo. Então eu vou comentar rapidamente ele. Então vamos lá. Kardec aqui, ele explica a motivação de ter escrito o livro. Então, basicamente, ele recebia, como eu falei no outro vídeo, ele recebia milhares mesmo de correspondências de cartas de pessoas questionando sobre princípios básicos da doutrina, que uma leitura rápida iria solucionar essas questões. Então ele fala, olha, eu vou economizar tempo respondendo a essas primeiras objeções e, e também para os já espíritas, isso é muito interessante. Esse livro ele fala que é importante para os iniciantes, mas também aos já iniciados. Ele faz um chamado aos espíritas que teriam aqui uma resposta às primeiras objeções dos detratores, como eles chamam, das pessoas que questionam sem ter lido ainda a obra, e teria em um quadro geral todas as ideias e os princípios mais importantes do Espiritismo, que não podemos perder de vista, não podemos esquecer. Então, é um livro fundamental, tanto para os iniciados já, aos adeptos, como eles chamam, os espíritas, quanto aos iniciantes, tá bom? Depois ele vai falar o que eu já citei no outro vídeo, que é a estrutura da obra. Basicamente, no primeiro capítulo ele vai fazer isso, responder as questões. No segundo capítulo ele vai resumir a obra O Livro dos Espíritos. Eu estou até com ela aqui para mostrar para vocês. O meu já está bem surradinho, coitado. E no terceiro capítulo ele vai resumir o Livro dos Médiuns. Como eu falei, o Livro dos Espíritos é onde está a base teórica, filosófica do Espiritismo, e o Livro dos Médiuns é a parte da ciência prática, experimental do Espiritismo. Bom, vamos para o que mais interessa, o mais importante nesse preâmbulo. O que é mais importante aqui? No final do preâmbulo, nos últimos 2 parágrafos praticamente, aqui, Kardec vai dar uma definição. Na verdade, ele dá duas. Uma é uma definição mais completa e outra é uma definição mais sintética do que é o Espiritismo. Em pensadores analíticos que buscam uma consistência, uma precisão, um rigor muito grande com os conceitos, que tratam questão a questão, ponto a ponto, diferente de pensadores retóricos,
que, digamos que tem mais liberdade nessa questão da consistência, do rigor teórico e dos conceitos mesmo, que tem seus motivos também e a proposta é outra, enfim. Pensadores analíticos têm essa tendência, eu já reparei, porque no meu mestrado eu já pesquisei sobre um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, ele é filósofo da política e do direito, e o Bobbio também faz isso, de dar uma definição mais completa e uma definição sintética. Ele faz isso com a democracia, por exemplo. O conceito dele de democracia, ele dá um conceito maior e um mais sintético. O que é esse mais sintético? Como aqueles programas de televisão, aquelas entrevistas, bate-bola rápido, assim, a pessoa te pergunta, o que é isso em 10 segundos? E aí você dá essa definição sintética do espiritismo, no caso, que Kardec dá. Ou seja, é o que não pode faltar. Então eu vou ler rapidamente a definição completa. Ele fala: o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Tem um caráter duplo o espiritismo para Kardec. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, e como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Ou seja, Kardec fala que é uma ciência de observação. No século XIX, e até hoje, mas lá muito mais forte, o conceito de ciência era que toda ciência respeitada, usando o exemplo da ciência talvez a ciência por excelência, a mais consolidada, que atingiu um nível de maturidade maior, que é a astronomia ou a física, toda ciência começa pela observação. Isso está no beabá da filosofia da ciência. Os filósofos da ciência estudam, se questionam sobre o que é de fato a ciência. Então, Kardec coloca aqui que é uma ciência de observação. E, de fato, se a gente for ler a obra, foi uma observação mesmo, uma observação científica. Kardec observou os fenômenos. Ao longo de cerca de um ano, ele observou os fenômenos com um olhar crítico, submetendo tudo à razão, ao bom senso, à lógica, enfim. E da observação ele colheu os fatos e deduziu as consequências, que é isso que ele fala aqui na parte filosófica, que compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então Kardec se convenceu, pela observação científica, de que o espírito existe, de que aquelas mensagens, aquelas manifestações que aconteceram na França do século XIX, já tinham acontecido, na verdade, nos Estados Unidos, na América, vieram depois para a França e em toda a Europa, só poderiam vir de uma inteligência estranha, eles chamam. A causa desses fenômenos não poderiam ser mecânicos, só poderiam ser inteligentes. Depois que ele se convence disso, ele fala, bom, então está provado, está demonstrado pelos fatos que o espírito existe de fato. Que consequência decorre disso? Não é mais artigo de fé. Eu não acredito que a alma sobrevive após a morte do corpo por uma crença mais. Está demonstrado pelos fatos. Essa é uma observação que é uma afirmação de Kardec que mexe muito comigo e que eu estou longe de conseguir compreender a abrangência dela até agora. Mas enfim, ele se convence disso e aí ele vai deduzir as consequências lógicas desse fato. Então, se o espírito não morre, o que acontece depois? Eu tenho alguma responsabilidade sobre os meus atos nessa vida? Toda essa teoria Kardec vai construir a quatro mãos, junto com os espíritos, questionando os espíritos sobre o funcionamento dessas leis, que é o que ele fala aqui, as leis que regem a relação dos espíritos com os homens, com as pessoas encarnadas, os espíritos encarnados na matéria. E aí ele vai para a definição sintética, ele fala, pode-se defini-lo assim, o espiritismo é uma ciência
que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Ou seja, Kardec deixa muito claro aqui que qual é o objeto de estudo da ciência espírita? É o espírito. Não é Deus, não é o pensamento, não é a religião, não é... O objeto da ciência espírita é o espírito. E como fazer essa relação com o mundo corporal. Basicamente é isso que Kardec fala no preâmbulo. Eu já estourei meu tempo. Só para finalizar, eu vou fazer algumas indicações de referências sobre ciência e filosofia. Com certeza, muitas pessoas vão ter outras referências, outras indicações e podem até deixar nos comentários quem quiser. Sobre ciência, tem esse livro aqui, que é do Alan Chalmers, é um professor australiano, que se chama O que é Ciência Final, pela editora Brasiliense. Esse livro aqui, ele vai fazer um apanhado geral do que era ciência entendida no século XIX até hoje, como evoluiu o conceito do que é ciência, e isso só prova que Kardec está completamente de acordo com um rigor mais científico. A outra indicação é um artigo do professor Silvio Schibeni, da Unicamp. Ele também tenta responder essa questão, o que é ciência, só que por ser um artigo, talvez seja mais acessível para as pessoas, porque tem disponível em PDF, só digitar no Google. Eu vou pôr o link na descrição do vídeo. E ele faz basicamente o que o Alan Chalmers faz aqui, só que em um espaço menor, certo? E para finalizar, sobre filosofia, eu vou indicar o livro da Marilena Chauí, ela é professora do Departamento de Filosofia aqui da USP. E é uma obra bem grande, de cerca de 500 páginas. Também fiquei surpreso agora, tem disponível no site da USP, online, PDF, pode acessar. E é um livro que ela faz um apanhado geral sobre praticamente todos os temas já abordados na filosofia. É como se fosse um manual mesmo. É muito didático, muito útil. Eu vou também colocar o vídeo. Bom, quem gostou, agora eu vou falar porque eu esqueci no primeiro vídeo. Quem gostou do canal, do tema, se inscreva aqui. Não precisa ativar a notificação, porque a gente já recebe muita notificação por e-mail. Enfim, a vida já está cheia de notificação. Mas pode se inscrever, acompanha, curte, ajuda a divulgar, compartilhar com os amigos, porque são informações que eu acho que as pessoas vão gostar. É isso, um abraço a todos e todas, até a próxima.